Então a ideia inicial era só trabalhar com consultoria em compra e venda de carro, até atender o cliente na casa dele talvez e tal. E a gente fez uma crítica na parte de anúncios, principalmente do Web Motors, que tinha fotos horríveis, carros sujos. Vamos fazer um anúncio do carro um pouco mais elaborado e também entender um pouco mais do carro e saber vender para o cliente, né? Passar uma experiência para o cliente, né? Tem que ser tudo no detalhe, tipo, pô, se for para fazer as fotos, faz das 4 rodas, faz de todos os lados do carro, todos os ângulos. Daí a gente pensou, pô, vamos botar carro no detalhe. Aí, por um tempo, o nome era carro no detalhe, não era CND, né? Falei pro Lucas, pô, imagina pegar o carro, fazer polimento da entrada de porta, fazer o polimento da parte interna de madeira do carro, os black piano, dar uma geral no carro, fazer uma limpeza do motor, hidratar os plásticos, dar uma geral no carro assim e fazer umas fotos legais e apresentáveis do produto, né? A gente, acho que antes de querer comprar os produtos lá, eu acabei indo trabalhar na lavação, né? E na época eu também estava me formando em arquitetura, já tinha um escritório e tal. Depois de um tempo ele acabou saindo e tal, e ele falou, cara, pô, vamos começar a fazer nós mesmos, né? Aí eu lembro que a gente conseguiu um rapaz que ia trazer uns produtos dos Estados Unidos, não sei o que, tal. No final a gente juntou o dinheirinho que tinha ali e o cara foi pego na alfândega. Então o que eu guardei foi aquilo ali e a gente apostou tudo nos produtos, né? No fim a gente acabou perdendo. Acabou perdendo. Aí eu lembro um dia eu tava lá na faculdade apresentando um TCC e o Cardozinho me ligando que ia vir uns caras de Floripa. Daí tu falou, vamos lá na casa da minha avó. Na época eu tava com um Fusca que o meu avô tinha me dado e tinha um outro carro lá, um Fiat Coupé, que era do meu pai, tava com o meu avô. E na época o carro tava comigo, tava cuidando do carro. Aí a gente chegou lá, eles começaram a te mostrar os produtos, tal. Só que a gente já tinha perdido aquela grana, então não tinha muito do que negociar, né? Só que o dono da empresa que ele tava lá, ele olhou o Fusca e ele gostou, assim, deu pra ver que ele gostava de carro e tal. Na época ele nem queria muito, né? Não, vamos trocar em Fusca, né? Talvez. Na época não, tipo, mas também ele tava começando também, era uma marca nova, ele também precisava vender. Tu não pega o Fusca em produto? Ele, como assim? Falei, não, Fusca vale 18 mil, tu não me dá tudo em produto. Aí ele, não sei, tal, será, tal. Aí ele meio que deu um positivo, assim, eu acho que dá. Daí eu chamei o Cardozinho, eu lembro até hoje, eu falei, cara, o cara aceitou o Fusca em produto. Eu falei, cara, tu quer? Vamos fazer acontecer? Vamos, né? É isso que a gente quer, tal, vamos arriscar? Vamos, cara, não sei o quê. Aí tinha um Fiat Coupé, daí o Lucas olhou pro Fiat Coupé, olhei pra ele, entupido, disse que eu tinha acabado de arrumar um radiador, lembra? Que a gente eu tinha desmontado, eu tinha feito a limpeza do radiador e tal. Vamos com o Coupé, né? Aí a gente foi, o cara com o Fusca na frente, eu com o Coupé atrás, 80 por hora e tal. O Fusca deu aquele velho problema, né? A bobina, né? Deu pau na bobina. Aí parou lá, depois de Laguna, já era meia-noite. Conseguimos contato com o cara foi lá, arrumou pra nós e seguimos viagem. Chegamos em Floripa, era umas 3 da manhã. Aí começou, né? Acordei umas 5 horas e comecei a aprender ali e me virar, né? A mexer nos produtos, a meio que polir o carro em cima do Coupé, né? E foi ali que eu aprendi um pouco. Toda essa história que a gente tá contando, o Thiago já tava sabendo de tudo, né? Ele era, amigo desde a infância, né? Acho que verdade, melhores até amigos, o né? primeiro carro que foi feito foi a minha. Foi o teu, né? Foi. Que nem foi com a máquina top, né? Não, foi era com a uma outra, máquina bem isso. baratinha lá, que até deu errado, né? Deu errado, deu uma pelada lá no início. O Thiago foi a cobaia, fez o carro, Foi. O pai dele já viu o carro tudo manchado. Daí eu lembro que na época, a gente comentou com o Thiago, a gente era amigo, gurizada e tal, que precisava comprar a máquina. E na época acho que era R$2.800 e tal. E o Thiago falou, empresta pra vocês. Eu gostei da ideia também, achei legal. Meus amigos de infância aí também, vamos apoiar. Vamos apoiar a gurizada aí, né? E na época a gente tava fazendo na casa da avó do Cardozinho, que era uma garagem que mal cabia, entrava um carro, assim, né? Bem apertadinho. Na estica, né? Quando teve mesmo de virar uma empresa, foi porque meu avô me falou que ia dar o lugar, daí eu te comentei, tu falou que teu pai... Eu lembro que teu pai falou, se vai dar o lugar já, né? Já fica mais... caminho andado, né? Fica caminho andado, Desde lá do início, quando a gente pensava em abrir, a gente já pensava no Thiago, assim, né? Primeira vez eu cheguei em casa, assim, falei pra ele já... mas inventando moda? Começando a inventar moda, né? Eu digo, não, pai, calma. É assim, fui mostrando e tal. Ele, isso aqui. Aí tá. Aí foi passando, levei ele lá na casa da avó do Cardoso, ele viu, fui lá no escritório do Luquinhas também, começou a dar uma... Daí quando o Lucas veio falar comigo, a gente foi lá e conversamos com ele, né? E daí só que a gente tinha um orçamento pra gastar, né? Exatamente. Tinha um orçamento, daí eu entrei mais um pouco, o pai do Thiago apoiou muito mais, mas mesmo assim o orçamento estourou forte. Estourou... Como sempre. Como sempre. Como sempre estoura a obra.
Mas, graças a Deus, o pai do Thiago falou, não, vamos fazer um negócio bonito, pra ficar legal, né? E apoiou de uma forma que só um pai apoiaria, né? Deu uma mão aí que, bem como tu falou, só um pai apoiaria mesmo. Coisa de pai para filho, assim. Então, foi muito importante. Deu uma mão muito Talvez se não fosse isso, grande. a gente não teria conseguido abrir da forma que nós gostaríamos, não conseguiram receber os clientes da forma que a gente achava ideal. Então, acho que foi bem importante, né, esse apoio, né? E foram feitos vários projetos. Foi, verdade. Teve o projeto da garagem do meu vô. Teve um projeto na garagem do Sesc. Teve 2 imóveis do vô, né? Teve o de baixo e o de cima. Teve o de cima lá da então, academia sim, lá. eu fiz 2 projetos ali. Então, tipo, quando tu faz um projeto, tu já te imagina lá. Daí eu mandava vídeo pra eles e tal. Só que os 2 não deram certo. A gente tentou alugar um terreno no Pio Correia. Que daí ia ser tudo de container. Lembra? A gente ia juntar 4 containers, ia fazer um negócio diferente e tal. Também não deu certo. E no final o projeto que deu certo foi esse, que a gente fez e tal. Mas no final, assim, foi uma obra que demorou, né? Ela demorou uns 3, 4 meses, se eu não me engano. Só que depois de ver tudo pronto, a gente vê que realmente foi legal, valeu o esforço, né? Então, teve um carro até que foi importante, né? Foi o Subaru do Oliver, um carro que eu gostava bastante na época. E ele foi viajar e deixou pra gente cuidar do carro, fazer o talhamento, fazer mecânica e tal. Aí eu lembro que... Primeira vez que a gente abriu, a gente foi lá e botamos o carro lá, né? Tiramos as rodas, tiramos escapamento e tal. Não tinha macaco, não tinha elevador, não tinha nada. Deixamos o carro lá no macaco. Falei, daqui ninguém vai roubar. E aí começou, né? Acho que foi a primeira vez que a gente abriu mesmo assim e botamos o carro lá dentro. Foi o primeiro carro que a gente botou lá dentro, né? Hoje, se tu olhar no nível de Brasil, São Paulo, BH, tem muita estética grande, né? E é um negócio que até hoje a gente tem, né? Não é o nosso principal foco, mas é um negócio que é muito bacana, o pessoal busca, é um serviço de alto padrão, né? Tinha Porsche, tinha Ferrari, tinha um monte de carro legal ali no mesmo ambiente e acabava de uma forma ou outra chamando a atenção, né? A gente fazia alguns encontros de carros esportivos no final de semana. A gente sempre teve a ideia, assim, mesmo não tava tudo mil maravilhas, mas nós fazia evento, botava show pra todo mundo. Fazia acontecer. Convidava todo mundo, vinha jornal, vinha tudo. Café da manhã, Café da pra manhã. tomar uma gelada. Direto. No começo explodiu, né? Todo mundo querendo conhecer, fazer. Os primeiros meses foram top, né? Aí, de repente, deu uma baixada e tal, a gente foi buscando alternativas de melhorar, né? Pesquisando, vendo vídeo e tal. Encontrei o Léo, né? Que trabalhava a marca lá, bem interessante. E conversamos bastante tempo no telefone, achei bem legal. E passei pro Lucas. Falei, Lucas, conversa com ele aqui que eu acho que é um cara que pode ser nosso parceiro, porque ele também tem a parceria com as concessionárias, né? Tem um plano de negócio muito legal, que eu acho que vai fazer efeito pra gente, né? E daí a gente começou a fazer parceria com várias concessionárias aqui de Criciúma. A gente dava comissão para a própria concessionária e daí começou de novo. Aí começou a girar de novo, tal. E o negócio começou a dar uma alavancada de novo, né? Novas técnicas, né? De polimento, de aplicação. Mais rápido, Produto né? novo, mais rápido. Passou um treinamento para a turma, os colaboradores, né? E foi isso que aconteceu, né? Daí a gente tinha ficado aqui um ano com a Bigfoot. Eu acho que foi até A gente virou um DTI Acho que centro, foi no né? máximo um ano. A gente virou... a gente teve que reformar o espaço, né? Teve que fazer um projeto, teve que botar várias Tem que botar no logos. padrão deles, né? Questão de iluminação, teve que mudar bastante coisa pra ser um DTI centro da Bigfoot, né? Acabou Daí virando a gente... Bigfoot, DTI centro e CND, ou Foi, coisa assim. A gente foi, até trocou o nome no Instagram na época e tal. E aí até que o Léo tinha parceria com o pessoal da Eurobike, né? Que a Eurobike é BMW, McLaren e tal. E na época eles tinham acabado de feito o lançamento da McLaren Senna, né? Foi. E aí a McLaren fabricou o carro e tinha um carro protótipo número 0, né? E trouxeram esse carro pro Brasil e deram pra família do Senna, né? Pro Instituto Ayrton Senna. E trouxeram o carro lá pra McLaren, o carro ficou em exposição e o Léo foi convidado lá pra fazer o detalhamento do carro. Aí eu sei que o Léo acabou convidando a gente, né? Pô, foi uma oportunidade fodida, né? Eu nunca tinha ido pra São Paulo, eu acho que nunca tinha ido. E a gente foi pra lá, eu e o Thiago, tá? Fomos indo nós dois. Legal, e, pô, foi uma experiência fodida. Experiência assim, única, né? Um carro daquele, num lugar daquele, né? Um carro daquele. A loja da McLaren era novidade no Brasil. Ela não estava nem um ano aberta. Chegou o carro que no mundo inteiro foi uma novidade. São 500 unidades produzidas só. E eles estavam lá, lá com o carro, a loja fechada. Polindo o carro, né, Cardozinho? Polindo até meia-noite lá. Polindo até meia-noite o carro. Eu lembro que até a gente tava lá no dia e tava o Bruno Bonifácio, que era o gerente lá acho que era gerente da McLaren e tal, gostou do nosso serviço. Não, vocês querem fazer mais alguns carros? Aí liberou pra gente fazer, né?
Sei que a gente tava lá polindo o carro lá na meio da É na vitrine, né? e Showroom, tal, é. de dia mesmo, os clientes passando ali. Assim, a hora que chegar um cliente aí, vocês param aí, a gente polindo ali. Ah, foi bem legal. Tá, mas conta que tu entrou na MP4. Daí então, essa história pra você ver, né? Eu não O sei Thiago se tem que contar, né? Tem que contar o ponto de vista do Thiago, né? Isso aí foi. Eu até hoje não sei se o carro é real mesmo, né? Me falaram que era um carro real, né? Até um dia eu vou perguntar pro Bruno essa história. Como é que limpa. foi, Thiago? Tu me ligou, né? Tu tava em cima, na parte de cima, né? Não, eu vou contar um pouco do começo. Ah, conta da tua... Eu tava lá embaixo e tal, daí subiu o técnico que tava polindo ali comigo. Ele tem um pouco foi mais o Gui, velho. né? O Gui. É, o Gui, né? Gui. Aí ele, vamos ali em cima e tal, bater foto dos carros. Daí eu fui ali, daí tinha uns carros a mais, que era um seminovo da McLaren, né? E tinha uma MP4 lá. Que eu olhei e falei, deve ser réplica esse carro, né? Mas, enfim, aí nós tava lá, batemos foto e tal, aí não tinha ninguém lá dentro, né? Tinha só o segurança. Aí o Gui, tu é magrinho, né, cara? Entrei e bati uma foto. Aí eu, beleza, tentei entrar, não deu, porque é difícil, né? O cara tem que entrar igual a vácuo, assim, né? Parece que tá no tobogã. Aí... Beleza, consegui entrar. Daí eu emocionado, peguei o celular na hora, eu cheguei lá. Pô, sobe aqui, cara. Sobe Sobe aqui, aqui, eu sobe entrei aqui na em cima. McLaren aqui, não sei o que. Vem aqui me ver, tal. Bora, quando eu tava subindo a escada, ele já tava levando um esporro lá da gerente. Eu digo, meu Deus, já vou descer de novo, Aí né? a mulher, sai daí! Pai, os caras vêm aqui comprar McLaren, os filhos querem Nem entrar. os filhos entram aí dentro. Você é o Os carro cara. real do Senna. Aí sim, não sei se ela, né, falou a verdade que era ou não era, mas enfim. Mas foi um esporro, né, cara? Levou um espelho, levei um esporro lá, e eu já veio, pô, Cardozinho, que merda, cara. Não, né, cara? Aí sei que o cara bateu uma foto do carro lá e ela fez o cara pagar. Até hoje... Era pra ter guardado, né? E foi bom também pra gente cada vez mais estar aperfeiçoando pra cá, né? Então, sim, foi uma época que a gente pode dizer que a empresa, pô, tava andando, tava legal e tal, E sempre em constância com isso, a gente estava tentando vender um ou outro carro, né? Tentando anunciar, tentando e tal. Quando fazia só o detalhamento nos carros, o Cardozinho já fazia umas fotos do carro pronto, né? Depois do detalhamento. Então, se tu olhasse aquelas fotos, já serviriam para vender o carro, né? Então, acho que isso foi muito bom, né? Porque tinha gente que já levava o carro lá para dar um trato, para fazer uma cerâmica, mas queria as fotos. Queria as fotos. Pô, faz as fotos lá. Os vídeos também, né? Os vídeos, vídeos, faz é. o vídeo do meu carro, faz as fotos do meu carro. Então a gente criou esse desejo também, tipo, dos clientes fazer as fotos do carro, fazer um vídeo do carro. E automaticamente, daqui a pouco já tinha as fotos, vamos anunciar teu carro e tal. E no começo foi assim, foi devagarzinho. A gente sempre teve a intenção de fazer a parte de consultoria. Essa consultoria que a gente estava fazendo era a consultoria de venda, né? Então o cliente queria anunciar um carro e tal, a gente fazia as fotos, fazia o material e a consultoria de venda. Mas tinha muito a vontade de fazer a consultoria de compra, né? E daí foi indo alguns carros, né, que a gente foi vendendo. E o negócio foi ficando bom, né? Aí veio a pandemia. Eu não lembro como foi em cada estado do Brasil, mas acho que cada um teve uma abordagem, né? Aqui a gente ficou, o quê? 2 semanas fechado? Tudo fechado. Então tu pensa, tipo, tava legal, tava bom tal, mas a gente ainda não tinha um fluxo de caixa grande, a gente não tinha um estoque grande. Então, pô, se ficasse 3 meses fechado, nós quebrava, assim, né? Sendo bem sincero. Eu lembro que na época eu fui no banco, já prevenido, saiu alguns créditos e tal. Pronamp a gente nem conseguiu pegar na época, a gente ainda não conseguia se enquadrar. E eu consegui pegar um valor lá no banco que pelo menos, 3 meses a gente se segura, paciência, isso aí e tal. Mas foi uma loucura, renegociando com todo mundo, Renegociando né? com todo mundo e tal. E... Aí funcionário em fornecedor, casa, não tudo. sabia se demitia, não podia demitir Foi e tal. complicado, foi uma fase... Então assim, foi... pra todo mundo, né? Pra Muito- todo mundo, né? Pro país, né? Foi tenso. Tem um cliente nosso, né? Que sempre teve vários carros aí na cidade. Ele tem uma rede de concessionárias. E até engraçado, né, Carlos? A gente passava lá na... Eu Ele tem uma coleção ali, né? Minha avó morava ali perto da casa da empresa dele, da Nissan. E toda vez eu passava ali e olhava os carros, batia foto. Todo dia eu passava A ali. gente sempre falava, né? O sonho é pegar os carros dele pra gente fazer sempre detalhamento ali, pra vender também. Sempre tentando, né? Sempre tentando, Tentar né? entrar em contato com ele e tal, chamando um ali, dá um toque lá no Pereira e tal. Nossa, acho que a cidade inteira deu um toque no Pereira. Acho que ficou assim quase, sei lá, um ano e a gente querendo o Pereira e ele não veio até nós. Aí até que um dia do nada, numa sexta-feira, olhei o portão, era 1 da tarde assim, eu tava lá na CND, a gente tinha almoçado, um GTR na frente, falei, olha, o Se eu não me Pereira. engano, foi até o pai que falou com ele.
Eu acho que foi. Se tiver uma janta, Tinha alguma janta, se contaram em algum lugar, falou, vai lá, conhecer os... Pelo menos vai lá pra lavar. Vai lá pra ver, pra conhecer. Até aquele dia, na sexta-feira, ele apareceu lá com o GTR. Daí eu, não acredito. Daí apareceu e tal. Aí a gente já fez aquela lavação legal que a gente sempre fez, né, cara? No capricho, no detalhamento completo. E colocamos no estúdio, fizemos umas fotos massa, fiz um vídeo legal e tal. Eu mandei pra ele, daí ele gostou. E aí que a gente começou, ele começou a trazer uns carros, a gente começou a lavar, Aí fazer o segundo foto. carro que a gente pegou, o primeiro carro que a gente foi lá buscar, né? Foi o Kia, né? O Stinger, né? O Stinger, né? O azul. É. Cara, eu acho que primeiro foi o Porsche. Foi o Porsche? Primeiro foi o Porsche, depois eu acho que é a MG GT, né? É, primeiro foi o Porsche, depois a MGT, SLK e tal. Depois os antigos. Aí ele começou, não, aí ele teve a ideia de, Carlos, vamos vender uns carros antigos. Foi. E agora vamos comprar tudo carro novo. É isso aí. Aí a gente começou a trazer os carros antigos. Foi. Depois os carros novos. E aí deu certo. Aí eu lembro que o primeiro carro que a gente vendeu, ele tava quase vendendo. Carreira T. Não sei se ele tava me botando pressão, né? Porque eu conheço o homem, hoje eu conheço melhor. Ele falou, não, vou vender aqui, te encosta aí. Aí conseguimos, baixamos uma comissão lá, o negócio foi pra frente. Foi o primeiro Porsche vendido, 911, Carreira T. Foi lá pro carro LH, fechado. o meu xará lá, o LH Naves lá de BH. E foram 2 clientes, até hoje parceiros, muito importantes pra nossa história, acredito, né? Eu acho que se não fosse os carros deles, talvez a gente demorasse mais pra pra alcançar esse certas lixo coisas. aí, né? Porque depois que tem certos carros anunciados, certos carros que também são tops já, né? Eu quero anunciar um 708. Sim, tu tem um 911, tem um MG GT, tu já tá em outro padrão, né? Então, com certeza, a liberdade de ir lá buscar os carros e anda com o carro. Conhecer o carro também, né? Que tinha essa oportunidade. Não tem palavras para até hoje, né? Até hoje. Não. E assim, não só isso, né? Mas a gente tinha às vezes muita dúvida. A gente estava começando no mercado, claro que a gente entendia um pouco do mercado, que é a base de anúncio ali. Entendia muito dos carros, né? Entendia acho que faz a diferença, faz né? a diferença. Mas eles sempre ensinavam, não, faz desse jeito, dá um toque, né? Cardozinho, faz assim. É uma escola, né? Eles pra gente foi uma escola. Até hoje, né? Até hoje muito legal, cara. Assim, a gente tem uma consideração muito grande. Gigante, assim como a gente tem pro pai do Thiago, né? Como é um segundo pai pra gente hoje. Então, pra eles é a mesma coisa. Então a gente considera muito eles por ter ajudado, acreditado na gente e ainda ter auxiliado nós a conquistar o que a gente conquistou e, enfim. Até hoje ainda ajudam, né? O primeiro carro que a gente importou agora, né, oficialmente por nós, foi pra eles. Foi pra eles. Pra eles, O Huracan STO, que, porra, um carro magnífico. E mais essa oportunidade que eles ainda estão dando pra gente, né? Mas eu acredito que seja uma parceria que vai e vem, né? Então, uma parte que eu acho que é importante, acho que desde o início da nossa trajetória, é a persistência do Cardozinho, né? Desde tanto detalhamento, venda, qualquer coisa. É difícil um cliente da nossa cidade que tenha um carro importado, alguma coisa legal, que não tenha sido chamado por ele um dia, sabe? Ele vai atrás mesmo. Cismado, né? E no meio dessa história toda me veio uma mensagem no WhatsApp, aquela correria que você está no trabalho, você está fazendo outras coisas e vem aquela mensagem eu quero intermediar a venda do teu carro, quero lidar com isso e tal, e era Luiz. Aí que eu olho, vem lá se apresentando e tal, sou Luiz, eu negocio o carro, tal, talvez eu tenha um cliente pro teu carro. Eu olho a foto e um moleque, né, aquela cara de menino que o Cardoso tem, uma McLaren de fundo e o carro que estava anunciando na época chamou muita atenção, então o cara vai com o pé atrás, né, tem muita aparência no negócio e ali me pareceu uma coisa real mesmo, pessoas reais tentando fazer uma coisa bacana. Sempre deixa as coisas muito claras, né? Por mais que ele te ligue 1000 vezes no dia, é importante o que ele tem que falar. Não nas 1000, mas em 900 vezes ele tinha razão para estar ligando, mas é sempre muito bacana falar com eles. Então lá na loja também, cara, a gente chegou no momento que, a gente tava vendendo bem, o nosso espaço era legal, tá? Era um espaço bem legal, já, né? só que ele era um espaço integrado. Ou seja, era detalhamento, escritório, Tudo junto. A parte de café, de bar, tudo junto, né? Um lugar que fosse maior, que fosse ter a parte de escritório separada, a parte de café separada, a parte de detalhamento separado, o showroom da loja. Fosse uma área comercial também, né? Uma área comercial. Sem vizinhança, né? Que isso é importante também. O estúdio de fotografia, que na época foi improvisado, e aqui a gente queria fazer um negócio mais profissional, até as ideias que tu pegou de referências de fora e tal, né? Nós estamos trocados nesse estúdio, né? Foi. Meu Deus, trabalhoso. Foi um investimento alto. Mas dá resultado, dá o pessoal gosta, né? O pessoal elogia bastante. Então, quando a gente definiu, né,
definiu o imóvel, a gente fechou o contrato, aí tinha que entregar o outro, aquela coisa toda, né? Burocrático pra caramba, fiador, etc. A gente, contratou arquiteto, a gente tentou fazer um orçamento novamente pra... Porém, que a gente continuou, cara, vamos botar aqui um teto e é isso. E não tem mais Deu. nada. Só que, de novo, a gente gosta de coisa boa, a gente gosta dos negócios bem feitos e tal. E, se for fazer, velho, é pra quantos anos essa loja? Exatamente. Tal. Já pensa lá na frente, né? Já pensa lá na frente, o estúdio ali a gente gastou uma fortuna que valeu a pena, né? Mas chegou no ponto que apertou as coisas, a gente teve que novamente procurar recursos bancários, né? Foi um empréstimo um pouco maior, né? Uma parcela alta, né? Mas não tinha muito pra onde escapar, né? E mesmo assim ainda faltou um pouco. Aí novamente o tio Marco O pai foi falar com ele. Ele tava sempre na obra, né? Ele tava sempre na obra, tava sempre ele, olhando ele junto, acompanha o dia a dia, né? E ele ajudou a gente novamente, né? Então, a gente é muito grato por isso. Ele deu uma mão aí muito boa, emprestou um dinheiro sem juro pra gente pagar quando a gente quisesse. E ajudou muito, assim. Então hoje eu acho que com a loja pronta, nova, a gente já está há mais de 2 anos aqui, a gente já vai fazer 5 anos de empresa agora em setembro, e a gente está aqui no mercado para isso, né, cara, para estar atendendo os clientes da melhor forma. A gente está agora com a CND Imports. Bastante projetos novos aí, né, como a CND Racing, CND Imports, que estamos trabalhando aí para... Estamos desenvolvendo para fazer um conteúdo melhor também na CND Race, né? Os nossos clientes, acompanhar os nossos projetos, projeto de cliente. E a CND Imports aí, vamos ver se a gente consegue trazer mais carro para o Brasil aí especial. Não só esse carro, é carro especial também, mas uns carros diferentes, né? Para o mercado brasileiro aí. E é isso. Porque eu acredito que a gente vai trabalhar com isso para sempre, né? Com certeza. Então acho que realmente a gente está fazendo esse vídeo para contar um pouco da história, que é o começo da história, né? Acho que isso. Tem muita coisa, tem muitos capítulos aí para vir pela frente. Não chorem.